vivemos é uma parte grande de nós. É a nossa casa, o lugar onde desenvolvemos nossas relações pessoais, onde trabalhamos e por onde circulamos todos os dias. A cidade, não apenas Juiz de Fora, mas todas elas deveria ser de todos e todas. Mas apesar de haver ações de inclusão, milhares de pessoas são coibidas ou negadas ao acesso à cidade. A Tribuna ouviu diversas pessoas que têm o seu acesso à cidade negada para saber como opera essa exclusão e de que maneira é possível resolvê-la ou ao menos amenizá-la. Essa coisa da acessibilidade ao serviço, né, de coisas que não estão voltadas e não estão pensadas, ou que às vezes tem que se criar um serviço alternativo e muito específico para o cidadão LGBT. A cidade deixa de me incluir pelo fato de eu ser mulher, né? A gente sabe que a gente enfrenta barreiras diárias por ser mulher na sociedade e eu sei que eu falo aqui do alto do meu privilégio que sou uma mulher branca de classe média. Os surdos também têm muitas dificuldades porque não tem muita acessibilidade em loja, médico, nas polícias, não tem intérprete. E como que a gente vai comunicar com esse pessoal? Isso tem uma dificuldade, dá uma barreira mesmo na comunicação, é angustiante. A minha cidade não me inclui quando ela não me aceita. Quando ela me olha como se eu não estivesse estar naquele lugar, como se eu não merecesse estar naquele lugar. Tudo se torna um pouco difícil de fazer sendo negro, assim. Tudo se torna um pouco complicado, né? Pessoa de uma certa idade não tem tanta habilidade igual tem o novo, né? Ele tem que explicar porque ele não custa aprender. Vai ensinar ele como vai telefonar, como fazer aquilo. Ele custa entender. Tendo as pessoas especializadas, acho que seria mais rápido, né? Eu me sinto mega mal, por exemplo, quando eu vou em um shopping. Eu detesto estar num shopping, que as pessoas me olham muito, tipo, o que essa travesti tá fazendo aqui? Olha, o lugar mais problemático é em hospital. Porque se for uma coisa grave, de urgência, como que a gente vai fazer para comunicar? E também se acontece, tipo, a polícia prende, como que a gente vai comunicar isso? O que aconteceu de verdade? Não tem um lugar, assim, dentro desses órgãos que tem acessibilidade mesmo com os surdos. Quando eu estou voltando da faculdade, por exemplo, eu tenho medo de pegar ônibus, eu tenho medo de ir a pé, eu tenho medo de qualquer forma que eu estiver voltando. Porque eu sei que eu vou estar sofrendo riscos, correndo riscos, porque simplesmente pelo fato de ser de noite, e não é só o fato de eu ser assaltada, eu sei que outras coisas podem acontecer. O que é mais latente é às vezes a forma como a gente é tratado, por exemplo, pela polícia ou pelas próprias instituições públicas, né? Sempre sendo reconhecido de alguma forma como suspeitos de alguma coisa, como à primeira vista violentos, né? Agressivos e tudo. 11 é um problema, né? Porque se você entra cheio de gente novinha na frente, só tem lugar para 7 e eles não dão lugar para você. A gente vê pessoas cavengando mesmo e as pessoas não levantam, né? Às vezes tem um casal de namorado, aí fica no telefone, tudo despistando, tem que estar despistando para não dar lugar, né? Se Juiz de Fora fosse minha, eu ia organizar muitas coisas e obrigar mesmo os órgãos a aprender Libras dentro dos departamentos, ter o conhecimento da linguagem. Eu ia travestir a cidade, eu ia colocar mais cores nela, eu ia colocar mais projetos, colocar mais LGBTs espalhados para as pessoas, mesmo que não queiram, serem obrigadas a ver que elas têm que respeitar as pessoas. Eu acho que talvez um programa de palestras e de inclusão nas escolas seria um ponto bem interessante. E começar sim pelas escolas da periferia, pelas escolas que vivem já uma situação marginalizada, né, um contexto social marginalizado e onde o LGBT está ainda abaixo, né, tá tratado ainda abaixo do LGBT que vive no centro. Pensar uma polícia desmilitarizada, uma polícia que seja humanizada também para lidar com pessoas diferentes, para lidar com a população negra de uma maneira menos agressiva, menos preconceituosa, estereotipada, né? E pensar políticas públicas de acesso à cultura, de acesso ao lazer. Eu acho que a gente precisa de gênero nas escolas, eu acho que a gente precisa do debate racial nas escolas, eu acho que a gente precisa de um debate sobre a estrutura social da nossa sociedade. Onde que a gente vive? Por que a gente vive assim?